Então, boa noite a todos, sejam bem-vindos. Essa semana houve dois acontecimentos que sugeriram, então, o assunto desta aula. O primeiro foi, evidentemente, esse problema com a exposição do Santander, e o segundo foi o fato de que o deputado Jean Willis está apoiando um projeto apresentado por um outro deputado, cujo nome me escapa no momento, aliás, cujo nome eu jamais soube, que descriminaliza qualquer obra de arte, de maneira que se o crime foi cometido mediante uma obra de arte, não há acusação possível. Então a primeira coisa que me ocorreu foi se os dois deputados têm alguma ideia do que seja uma obra de arte e do que não seja, porque evidentemente essa distinção não é das mais fáceis, e havendo uma indefinição e uma dúvida, então você descriminalizar uma coisa que você não sabe o que é, qualquer ato pode entrar dentro dessa classificação e ser descriminalizado, desde que alguém o chame de arte. Então, é claro que a distinção entre o que é arte e o que não é das coisas mais fáceis e mais óbvias, mas eu acredito que há uma série de traços que estão necessariamente presentes numa obra de arte e que, se não bastam para defini-la, bastam pelo menos para distingui-la de tudo o mais. O primeiro desses traços é o seguinte: uma obra de arte é uma obra, portanto ela tem, vamos dizer, um formato, uma forma final, ela chega a uma conclusão. Por exemplo, uma estátua, ela chega a uma forma final, ela não continua sendo alterada. Se você comparar, por exemplo, isto com o que acontece com o sistema filosófico, ou com a filosofia de modo geral, você verá que as filosofias jamais estão terminadas. Quer dizer, você não pode dizer que um determinado livro contém a filosofia do seu fulano, do seu ciclano, porque ele vai estar continuamente acrescentando novas observações, novos problemas, etc, etc. De modo que, se você perguntar assim, o que é a obra de Shakespeare? A obra de Shakespeare constitui-se dos textos que ele publicou como peças de teatro e como poemas, ponto final. O que Shakespeare disse fora disso aí não faz parte da obra. Mas e no caso de um filósofo? Não podemos esquecer que a própria tradição filosófica ocidental foi fundada por um sujeito que jamais escreveu um livro, que é Sócrates. Portanto, tudo que Sócrates disse, seja, vamos dizer, num diálogo filosófico formal, seja numa conversa qualquer do dia a dia, acaba tendo importância para a filosofia de Sócrates. Então isso quer dizer que a filosofia não é jamais uma obra. A filosofia é uma investigação da qual algumas partes se expressam e se cristalizam em obras escritas, mas uma boa parte não. Tá certo? Daí que, para o estudo de uma obra filosófica, tudo o que um filósofo escreveu ou disse acaba tendo importância, inclusive correspondência pessoal, conversações que alguém lembrou e assim por diante. Então, mas no caso da obra de arte, não. A obra de arte ela tem, vamos dizer, um formato fechado e terminado, encerrado. Mesmo que seja uma obra de arte que se desenrole no tempo, como por exemplo uma peça de teatro. Peças de teatro chegam à sua conclusão. O que o autor possa ter falado fora do texto da peça não faz parte dela e não contribui para o julgamento dela, para a compreensão e julgamento dela. Claro, algum dado biográfico pode ser usado secundariamente para a análise do sentido da obra, mas é sempre uma coisa secundária. Isso não pode jamais se substituir ou ser nivelado àquilo que está dentro da obra. Isso quer dizer que no caso de um poeta, de um dramaturgo, a noção de obras completas é perfeita. E no caso de um filósofo, não. Você vê, se você pegar as obras de Edmund Husserl ele sabia taquigrafia, então quer dizer, ele escrevia na velocidade que ele pensava. E sobraram, quando ele morreu, 40 mil páginas taquigrafadas, o que dá mais ou menos umas 120 mil páginas transcritas. Isso não acabou de ser publicado até hoje. De maneira que o futuro ainda pode reservar algumas surpresas com relação ao sentido último da filosofia de Edmund Husserl. Não se pode conceber isso no caso de uma obra de arte, que o sujeito fez uma estátua lá e você fica esperando que depois da morte dele, né, apareça algo que vai complementar a estátua. Isso não faz o menor sentido. Ou uma peça de teatro. Claro que o indivíduo pode ter uma segunda versão da peça escrita, mas a segunda versão também terá de estar completa. Então a noção da arte vem inevitavelmente ligada à noção da forma. Tá certo? Segundo traço,
essa forma é uma forma física, né? Visível e sensível, o que não é a mesma coisa de uma filosofia. Numa filosofia se distingue entre a obra escrita ou publicada ou inédita, mas escrita, e o que nós chamamos de filosofema, que é a ordem interna daqueles pensamentos, que é uma coisa puramente abstrata, não tem existência física. O filosofema não é publicado, ele é o conteúdo, vamos dizer, teorético daquilo que está ali, e que pode, evidentemente, ser expresso com outras palavras que não aquelas que o autor usou, e às vezes até melhor do que ele se explicou. Tá certo? Então, uma filosofia pode ter uma existência imaterial, uma obra de arte jamais. Se você pensar assim, bom, e os poemas que Shakespeare pensou e não escreveu? Digo, não fazem parte da obra de Shakespeare. Mas aquilo que Edmund Husserl pensou e não escreveu, faz parte sim, porque você vai ter que adivinhar aquilo. Vocês viram, eu mesmo dei um exemplo disso no livro sobre Aristóteles, certo? Teoria dos quatro discursos, onde eu puxo de dentro da filosofia de Aristóteles uma teoria que ele não escreveu em parte alguma, mas que está implícita, está exigida pela lógica interna dos seus escritos. Ele nunca disse que a poética, a retórica, a dialética e a lógica são variantes de uma mesma ciência. Ele nunca disse isso, tá certo? Quem foi dizer foi Avicena e Santo Tomás, muito tempo depois, mas se limitaram a observar isso de passagem, da onde justamente eu tirei a dica para estudar o assunto e descobrir qual era essa unidade por trás. Então essa unidade, ela não faz parte da obra de Aristóteles, mas faz parte da sua filosofia. Estão entendendo? Então, por exemplo, uma parte imaterial da filosofia de Aristóteles. Numa obra de arte, isso não faz o menor sentido. Quer dizer, aquilo que não alcançou, vamos dizer, uma forma visível, audível ou tocável, tá certo? Não faz parte da obra de arte de maneira alguma. Não é isso? Então, por exemplo, se você pegar a poesia oral, ela tem um formato físico, audível. A música, essa música é a mesma coisa, ela tem um formato audível, portanto atinge um dos sentidos. Então, um dos 5 sentidos tem que poder alcançar a obra de arte, senão ela simplesmente não existe. Uma obra de arte absolutamente imaterial, estranha aos 5 sentidos, não é concebível. Tá certo? Então nós temos esses dois traços que são inconfundíveis. Primeiro, a obra de arte tem uma forma acabada. Tá certo? Mesmo que ela esteja realmente interminada, como você pega a famosa Sinfonia Inacabada de Schubert, tá certo? O formato que ela tem é o formato em que o autor a deixou. O que você tem é aquela parte inacabada, o resto você não sabe o que é. Portanto, você não vai poder julgar esteticamente esta obra com base nas partes faltantes. Só pode julgar com aquilo que está dentro da forma. Em segundo lugar, essa forma tem que ser uma forma física, visível, audível, tocável, ou alcançável pelos 5 sentidos de algum modo. Estas observações nos levam a uma conclusão. Se o que define a obra de arte a distingue, por exemplo, da filosofia ou da teologia, teologia é a mesma coisa, tá certo? Por exemplo, a teologia de Lutero, uma boa parte do que se sabe do pensamento de Lutero é o chamado table talk, quer dizer, conversações à mesa. Quer dizer, ele estava falando, conversando durante o almoço, alguém lá tinha a ideia de anotar. Ou as famosas conversações de Eckermann com Goethe, tá certo? Quer dizer, você conhece muito do pensamento de Goethe, não da sua obra de arte literária, mas do seu pensamento científico e filosófico. Goethe era um filósofo, um cientista também. Você conhece a partir dessas conversações, tá certo? E da teologia de Lutero, sem o table talk você não entenderia muita coisa que Lutero está dizendo. Também, isso não quer dizer que esse table talk faça parte da sua obra publicada, não. Tá certo? É uma coisa que veio de fora. Na arte isso é absolutamente inadmissível. Se você assiste uma peça, essa peça está ruim, mas daí você ouve alguém dizer que, mas fora, depois de encerrada a peça, o autor teve uma ideia para completá-la assim, o assado, e me disse isso assim. Isso não vale, não conta na apreciação da obra. Só conta aquilo que está definitivamente contido na forma final da obra.
Isso quer dizer que o que define uma obra de arte, pelo menos não sei se define completamente, mas o que a distingue de outras manifestações do espírito humano é exatamente o fato de que ela consiste numa forma, não apenas que ela tem uma forma. Uma filosofia também tem uma forma, só que pode ser uma forma imaterial, mas a presença de uma forma fisicamente alcançável é o que define a obra de arte. Portanto, nós dizemos, a forma é a finalidade da obra de arte, né? Se não chegou à forma, não tem obra de arte nenhuma, tem apenas uma ideia, um projeto, tá certo? E nesse sentido até eu poderia me considerar o maior músico de todos os tempos, porque eu já inventei um monte de melodias na minha cabeça, eu não sou capaz de escrevê-las, tá certo? Então, Bach perto de mim é Pinto. Só que é o seguinte, eu não compus nada, ele compôs. Então, a noção da forma é absolutamente essencial para a obra de arte. Ora, esta forma contém muitos elementos, tá certo? Se você pegar, por exemplo, pega o livro do filósofo polonês Roman Ingarden, Obra de Arte Literária, onde ele faz uma fenomenologia da obra de arte literária, e ele a descreve como composta de várias camadas, tá certo? A primeira camada, evidentemente, uma camada física, você tem um papel impresso. Se não tem o papel impresso, então não chega a ser uma obra de arte literária. Dentro desse papel você tem sinais gravados, tá certo? Que representam palavras de uma língua. Então você tem uma camada verbal. Em cima dessa camada verbal, você tem o mundo dos objetos, fatos e situações a que essas palavras se referem. E em cima disso você tem a concepção geral do mundo que o artista botou ali. Então, do mesmo modo, você pode descrever pelo mesmo método do Ingarden, você pode descrever um quadro, tá certo? Então o quadro se compõe em primeiro lugar de uma tela ou papel e manchas de tinta ali. Em seguida você tem alguma referência a um objeto ou alguma forma puramente inventada, mas alguma referência certamente tem, mesmo na chamada obra de arte abstrata, que é incorretamente chamada abstrata, porque a arte não é jamais abstrata. Você pegar os quadros do Vassily Kandinsky ou Mondrian, né? Aquele de abstrato não tem nada, você está vendo formas concretas, você está vendo um triângulo, um quadrado, uma cor vermelha, uma cor amarela, não tem nada de abstrato isso aí, né? Então, isso quer dizer que se aquilo que define a obra de arte, que a distingue, é a forma, então a forma é o elemento mais importante dela. Os elementos que a compõem materialmente pode ser qualquer coisa. Você pode, por exemplo, fazer, um pintor pode pintar uma obra de arte baseando-se no modelo de uma mulher lindíssima, ou dos anjos que ele viu numa visão celeste. Mas ele pode fazer um belíssimo quadro mostrando, por exemplo, um pedaço de carne podre. Porque a beleza não está na carne, está na forma, né? Então é a representação que é bela e não o seu objeto. O objeto pode ser horrível, mas se você pegar, por exemplo, espécie de Titus Andrônicos, é só sangueira do começo até o fim, não tem nada de bonito ali, mas a obra de arte não está no conteúdo fático aludido, ela está na forma final. Então, uma bela representação de uma coisa feia é obra de arte, evidentemente, né? Se a forma é que é o essencial, então acontece que todo o conteúdo, ou seja, conteúdo, chamado de conteúdo, a alusão da obra de arte a coisas do mundo real ou imaginário. Então o conteúdo está submetido à forma, ele não vale por si, né? Ele nada significa por si, ele só significa dentro daquela forma que o artista lhe deu. Essa forma então implica uma interpretação estética dos fatos aludidos, ou do conteúdo aludido. Ora, o predomínio da forma é tamanho, que as ideias e convicções do artista não pesam em absolutamente nada para a apreciação da obra de arte. Ou seja, você não precisa
ser um protestante para você apreciar a música de Bach. Embora ele tenha feito muita coisa sob inspiração do protestantismo. Não é isso? Você não precisa ser um católico para você apreciar o canto gregoriano. Você não precisa ser, vamos dizer, também não precisa ser católico para você apreciar Dante, o poema de Dante, tá certo? Você não precisa ser um comunista para você apreciar os romances dos grandes romancistas soviéticos como Maximo Gorky e Mikhail Solokhov. Então realmente são grandes obras de arte, né? E assim por diante. Isso quer dizer que o conteúdo das ideias e a referência aos fatos está submetido a uma consideração maior que a da forma. Então esta forma absorve esteticamente os vários conteúdos e os subordina. E é por isto mesmo que a apreciação da obra não depende do seu conteúdo, e sim da forma com que ela articula esses conteúdos. Estão entendendo isso? É justamente isso que permite que grandes obras de arte tenham interpretações filosoficamente, ou moralmente, ou teologicamente opostas. Se você lê, por exemplo, os estudos do Georg Lukács, que é um filósofo marxista, sobre Dostoiévski, e depois você lê os do Nikolai Berdyaev, que é um filósofo cristão, sobre o mesmo assunto, você vê que existem motivos absolutamente opostos para você apreciar a obra de Dostoiévski, porque a forma absorveu os conteúdos e ela tem uma existência própria. Estão entendendo isso aqui? Do mesmo modo, se você pega os poemas de Baudelaire, Baudelaire é aparentemente um poeta satanista, tá certo? Mas depois apareceu um livro de um crítico chamado Stanislas Fumet, que é um crítico católico, chamado Notre Baudelaire, Nosso Baudelaire. Então, mostrando que uma interpretação cristã dos poemas de Baudelaire é perfeitamente viável. E não faz sentido perguntar quem tem razão, porque os dois lados têm razão. Por quê? A obra de arte não é a afirmação de um conteúdo moral, político ou teológico. Ela é a criação de uma forma que abrange vários conteúdos. E é esta forma que a diferencia enquanto obra de arte. Estão entendendo? Isso quer dizer o seguinte: em qualquer caso em que a apreciação de uma obra de arte não possa ser separada da adesão ao seu conteúdo moral, religioso, ideológico, etc., não é uma obra de arte. A subordinação alterou. Por exemplo, pode acontecer até o caso extremo em que o artista, o escritor, o pintor, o músico faz uma música com determinada finalidade ideológica, doutrinal, propagandística, etc., etc. E ainda assim a forma predomina de tal modo que a obra pode ser apreciada independentemente, até contra esse conteúdo. Se você pegar as peças do Bertolt Brecht, tem umas peças dele que são muito ruins, outras que são muito boas. Tá certo? Parênteses. Dizem que quem escreveu as peças foi a mulher dele, ele roubou tudo. Mas isso não vem ao caso. Quem é o autor ou não, não interessa. Né? Ele era um vigarista mesmo. Né? Mas algumas peças são muito boas. Então essas peças são boas independentemente do conteúdo de propaganda comunista que era o objetivo dele. Isto prova que mesmo agindo conscientemente como um propagandista, ele era um artista e o lado estético predomina. Estão entendendo? Do mesmo modo como alguns escritores podem ter escrito obras com uma finalidade propagandística ou ideológica, mas não conseguiram fazer a forma predominar suficientemente. É o caso, por exemplo, dos romances de Émile Zola. Émile Zola tinha toda uma cosmovisão cientificista, materialista da realidade, e ele escrevia os livros para transmitir essa ideia. Em alguns, que são livros muito bons, a forma predomina, se diz, é uma obra de arte. Nos outros, ele fala, não, isso aqui é só propaganda barata de uma ideologia da época. Está entendendo? A separação entre o conteúdo, vamos chamar de ideológico, com ideológico estou querendo resumir tudo aqui, religioso, moral, filosófico, político, etc., etc. A possibilidade de separar entre o conteúdo político, entre a intenção política, publicitária, ideológica e a forma, é o que distingue a obra de arte de tudo mais. Onde esta separação não for possível, você está
diante de um fenômeno de outro tipo, que não é obra de arte, que é, vamos dizer, uma obra de propaganda, uma obra ideológica, uma obra de pregação religiosa, etc., que utiliza instrumentos da obra de arte, de uma obra de arte, mas subordinando-os à finalidade principal, que é ideológica. Se essa subordinação for demasiado evidente, então evidente não é uma obra de arte e não pode ser julgada como tal. Ela é um outro tipo de fenômeno que tem que ser julgado, por exemplo, dentro da história das ideias, ou história da política, ou história cultural, etc., etc., mas não é obra de arte. Então, é claro que nem o deputado que criou o projeto, nem o Jean Willis que o apoia, são capazes sequer de seguir esse raciocínio. Duvido que entendesse se ele tivesse assistido esta aula. Quanto mais de fazê-lo por conta própria. Embora esse raciocínio que eu estou explicando não seja novidade nenhuma. Se você pegar, vamos dizer, a história da filosofia da arte, a história da estética, você vai ver que essas ideias circulam aí há séculos e elas são mais ou menos um consenso. Então isso quer dizer que, supondo-se que esta lei fosse aplicada, então toda a obra de arte está descriminalizada. Então torna-se absolutamente imprescindível e urgente distinguir em cada caso se é uma obra de arte ou se é outra coisa. Não é isso? Ora, eu estive examinando alguns desenhos desse Antônio Obá. Tá certo? O Antônio Obá é assim, ele é tão flagrantemente anticristão que se você tirar esse anticristianismo dos quadros dele, não sobra nada. Então isso quer dizer, ele é um pintor, tem uma certa destreza, ele tem uma habilidade, mas o que ele está fazendo não é uma obra de arte, de maneira alguma. É uma obra ideológica. É um ato, uma tomada de posição ideológica que subordina a forma. Isso quer dizer, a forma ali não pode ser considerada independente do conteúdo ideológico transmitido. Não tem como fazer isso. E se não tem, isso já é a prova de que o objetivo não foi artístico, porque o que predomina não é a forma, e sim a mensagem. Estão entendendo isso? Se isto ficou muito claro, então nós podemos tirar algumas coisas quanto ao episódio Santander. É isso? Eu até fiz uma nota hoje dizendo o seguinte: o trajeto normal do pensamento humano é o seguinte: ele primeiro cria uma síntese confusa de várias impressões que ele recebeu. Essa síntese se expressa, pode se expressar verbalmente, gestalmente, etc. Mas ela contém muitos elementos indistintos. Em seguida você analisa essa impressão e você cria uma segunda síntese distinta. Quando Descartes fala das ideias claras e distintas, uma ideia clara é uma ideia que é diferente de outra ideia. E uma ideia distinta é aquela cujos elementos internos estão perfeitamente distinguidos uns dos outros. Então, distinguindo os vários elementos da síntese confusa, você obtém uma síntese distinta. E aí sim você tem uma ideia a defender. Mas, no Brasil, acho que ninguém sabe fazer isso. Todo mundo pega uma síntese inicial confusa, se apega a ela e sai defendendo em altos brados e ainda se achando um paladino da verdade e da justiça. É claro que isso é palhaçada, isso é infantilidade. E isto acontece em todo debate público sobre o que quer que seja no Brasil. Eu nunca vi, nos últimos 20 ou 30 anos, algum formador de opinião ser capaz de analisar a sua própria síntese, a síntese confusa que se agita na sua mente, e depurá-la e transformar numa síntese distinta, de modo que ele saiba do que está falando. Isso quer dizer, as pessoas nunca sabem do que estão falando, porque estão apenas expressando uma síntese confusa. No caso da exposição do Santander, a primeira síntese confusa foi expressa naquele vídeo daquele rapaz lá do Rio Grande do Sul, que ficou chocado com os desenhos ali de crianças, meninos travestidos, cenas de zoofilia, etc. E já saiu dizendo que aquilo era uma apologia da pedofilia. Ora, a apologia da pedofilia, segundo o Estatuto da Criança e do Adolescente, exige a seguinte condição: é preciso que
um quadro, um desenho, uma fotografia ou qualquer outra representação de um ato sexual envolvendo crianças seja exibido a crianças. Dos quadros que eu vi ali no Santander, nenhum atendia a esta condição. Se você mostrar um ato sexual entre pessoas adultas, mostrar uma criança, você não está enquadrado no artigo 241 do Estatuto da Criança e do Adolescente. Então você pode achar que isso é uma imoralidade, mas não tem crime. Estão acompanhando até aqui? Esta distinção escapou perfeitamente ao horizonte dos primeiros que ficaram chocados com o negócio. Então, somando tudo, o único crime que havia na exposição do Santander, não estou dizendo única imoralidade, a única coisa chocante, a única coisa revoltante, a única coisa que diga de embrulhar o estômago. Não, de embrulhar, tudo ali era digno de embrulhar o estômago. Tá certo? Tudo era chocante e revoltante. Mas ser chocante e revoltante não é um crime. Não tem uma lei que proíba. Se tivesse essa lei, eu já estaria preso há muito tempo. Porque eu vivo dizendo coisas chocantes e revoltantes. Então, às vezes até de propósito, para fazer doer. Então, por exemplo, outro dia eu disse que todos os comunistas do mundo são cúmplices do genocídio soviético. Baseado no que eu disse isso? Eu não justifiquei. Eu disse para chocar em primeiro lugar. Se a pessoa disser, mas está exagerando, não, daí eu puxo lá a jurisprudência dos tribunais internacionais que reconhece a cumplicidade ex post facto. Por exemplo, se o negro faz propaganda nazista hoje, ele é retroativamente, está apoiando retroativamente um crime já cometido. Então ele é culpado também. E isso, evidentemente, quando você conhece o que foi, vamos dizer, o Gulag, a rede de campos de concentração soviéticos, você vê que aquilo foi uma coisa muito pior do que o Hitler jamais chegou a conceber. Mas muito pior, em primeiro lugar pelo número de pessoas, que chegou até ali 45 milhões de pessoas presas ao mesmo tempo. Tá certo? A mortalidade nos campos de concentração soviética era na base de 50% por ano. De maneira que tem que continuamente aprendendo mais gente para mandar para lá. Todos esses eram campos de trabalho forçados. E calcula-se, o próprio governo soviético calculava que 18% da mão de obra soviética era trabalho escravo. Outros economistas dizem que era 25%. Então foi o maior caso de escravidão que ocorreu na história do mundo. Se você pegar o Egito, a colonização das Américas, o Islã, soma tudo, é de bom. Perto do trabalho escravo soviético era fichinha. E hoje você vê esses movimentos negros protestando contra a condição dos negros nos Estados Unidos, que é confortabilíssima. Queria eu ter a condição média do negro aqui, porque tem Social Security, tem crédito educacional, tem mais não sei o que, assistência médica gratuita, tem tudo. E mesmo assim eles acham ruim. Então, e bom, mas esses movimentos negros todos têm inspiração comunista, então são todos cúmplices retroativos do maior caso de escravidão que já houve no mundo. E você vai reclamar de uma escravidão que já acabou no século XIX? Que autoridade moral você tem? Não tem nenhuma. Tá certo? Mas eu gosto de soltar a coisa primeiro numa versão sintética que choque as pessoas e dê a impressão que eu estou exagerando. Eu falo, não estou exagerando. Se você quiser a demonstração todinha, com todos os detalhes, eu te dou com número, fonte, etc, etc, etc. Então os negros ficam quietinhos. Mas estou dizendo isso só para ilustrar que você ser chocante não é crime. Então, os primeiros protestos que se levantaram contra a exposição do Santander foram pura síntese confusa, misturando o que é pura imoralidade com o que é crime e com o que é indução a um crime. Mas havia um único ponto onde o crime era insofismável, que era o ultraje à culpa. Praticado ali várias vezes, tá certo? Com a caricaturação de Nosso Senhor Jesus Cristo, de Nossa Senhora, tá certo? E sobretudo com as hóstias escritas com um monte de palavrão. Ora, se o sujeito fizesse uma cena de pedofilia, desenhasse uma cena de pedofilia, isso não configuraria apologia da pedofilia, porque a representação pictórica de um objeto
não significa necessariamente adesão a esse objeto. Mas, por exemplo, se você escreve um livro descrevendo a vida no Gulag, isso não quer dizer que você é um apologista do Gulag. Mas, se você descreve, sei lá, um estupro, um aborto, que é uma representação literária ou pictórica, não quer dizer que seja contra ou a favor. Talvez possa ser interpretado das duas maneiras, dependendo do espírito do freguês. A obra de arte tem essa característica que chama sua polissemia. Ela pode significar, transposta do plano estético para o plano ideológico, moral, político, ela pode significar várias coisas diferentes para pessoas diferentes. E isso é uma característica fundamental da obra de arte. Se ela não é polissêmica, não é uma obra de arte. Se ela significa uma e uma só coisa e só pode ser interpretada daquele jeito, então acabou. Isso aí é filosofia, é teologia, é propaganda, é qualquer outra coisa, mas não é uma obra de arte. Então, no caso, este desenho das hóstias, ele não estava representando um crime, ele o estava cometendo. Ele não mostrou um sujeito escrevendo palavras nas hóstias, ele mesmo escreveu. Portanto, o crime se consuma no ato de desenhar aquilo. Está entendendo? E no ato de exibi-lo, também é crime. Então, ali não tinha dúvida, não tinha a menor possibilidade de dúvida. E aí entra a questão, adquire uma segunda dimensão muito interessante, que é a seguinte. Ao sair berrando contra a exposição com base na sua síntese confusa, os cristãos, conservadores, etc., criaram uma pressão popular em cima dos artistas, da exposição e do banco. Não é isso? E estes começaram a se queixar de ser vítimas de censura. Ora, o que faz uma lei de censura? Um departamento de censura de versões públicas. Ele permite ou proíbe a exibição de certos espetáculos, de certas obras, etc. Isso é tudo o que ele faz. O departamento de censura não pune ninguém. Ele não tem alcance penal. Ele literalmente faz apenas a censura. Ora, no caso, a imputação criminal e o desejo de censura vieram juntos, misturados. De modo que o aspecto penal ficou em segundo lugar, quando ele era a única coisa importante e a única coisa verdadeira. Está entendendo? Agora, o pessoal da direita brasileira é assim mesmo. Na cabeça de todos eles só existe síntese confusa. As pessoas não têm formação intelectual para fazer uma análise e distinguir alhos de bugalhos. Ninguém tem. Ninguém. Quando eu digo ninguém, é ninguém. É? Ninguém. De todos esses que falam em nome da direita, claro, tem gente que não fala, tem pessoas que escrevem apenas expressando sua opinião pessoal sobre isso. Aí você encontra alguns, sobre todos os alunos meus, evidentemente, capazes de fazer essa distinção. Mas entre os formadores de opinião não tem nenhum. Isso quer dizer que toda a questão no Brasil está à mercê de idiotas, despreparados, incapazes, palpiteiros, vigaristas, e isto é uma calamidade. Porque nada pode ter enquadramento racional, e muito menos uma solução racional. Não é isso? E no instante em que um ato de censura é confundido com o enquadramento penal de um crime, eu digo, meu Deus do céu. Eu, quando tinha 12 anos, eu já sabia a diferença entre o que é o Departamento de Censura de Versões Públicas e o que é o direito penal. Eu sabia isso. Talvez porque meu pai fosse advogado. Para mim, isso era meio. Né? Uma coisa é você proibir a exibição do filme, outra coisa é você botar seu diretor na cadeia. Se você puser o diretor na cadeia só porque você achou que o filme dele é imoral, ou é subversivo, etc., etc., então ele é um prisioneiro político, evidentemente. E aí você entrou já num procedimento ditatorial. Mas a coisa é totalmente diferente quando a obra em si constitui um crime. Então é um enquadramento penal, não tem nada a ver com censura. Está entendendo? Se uma obra foi censurada, ela não é exibida. E
No caso desses desenhos, você vê que eles não estavam representando um crime, mas o estavam cometendo. Quer dizer, as hóstias com palavrões não eram referências a uma coisa externa. Aonde existem hóstias com palavrões? Só naquele quadro. Daí o confusionismo entra em seguida, dizendo: não, essas hóstias não eram objeto de culto porque elas não estavam consagradas. Fala, mas escutou aqui, o idiota. O culto consiste na consagração. Portanto, elas são objeto de culto antes, durante e depois da consagração. Segundo, onde você comprou as hóstias? Numa loja de objetos religiosos que, por definição, só vende objetos de culto. Então não tem como escapar. Mas, quando eles se queixam de ser vítimas de censura, eles não deixam de ter uma certa razão, porque houve uma pressão popular generalizada, visando o quê? A impedir o prosseguimento da exposição. Eu não digo que essa atitude fosse errada. Na verdade, eu não sei. Tá certo? E não tenho opinião nenhuma a esse respeito. Mas eu sei que a questão penal era a única questão substantiva que existia ali, e essa era prioritária. Então, afinal de contas, o que você quer? Você quer apenas fechar a exposição e fazer os caras passarem 15 minutos de vergonha? Ou você quer punir um crime? Se você punir o crime, bom, ele vai passar vergonha o autor vai passar vergonha de qualquer jeito, só que muito pior, ele vai passar vergonha na cadeia. Tá certo? Então, a incapacidade de discernir o aspecto sensório e o aspecto penal apareceu dos dois lados. Os críticos da exposição faziam essa confusão, e os seus defensores também. Os primeiros por burrice, os segundos por esperteza. Para desviar a discussão do aspecto penal, você se queixava da censura. Você vê que o promotor que foi lá investigar a exposição para ver se havia crime, ele nem mencionou o traje a culto, ele só falou de pedofilia. E bom, no máximo ali eu não vi, na verdade, nem sequer uma representação de pedofilia, que seria um adulto fazendo sexo com uma criança menor de idade. Eu não vi isso em lugar nenhum. Havia uma sugestão, porque é evidente, se você começa a estimular sexualmente as crianças desde pequeno, você está criando clientela para os pedófilos. Mas é um efeito indireto. O sujeito pode perfeitamente alegar: meu intuito não foi esse, foi outro. Meu intuito foi fazer um negócio contra a pedofilia. Que não vai ter jeito de provar uma coisa ou outra. É impossível. Se for uma obra de arte, então ela é separada dos valores que compõem o seu conteúdo. Não é isso? Então, você desenhar um elefante não é fazer apologia dos elefantes. Desenhar um animal qualquer, você pode odiar o animal, você pode desenhar uma aranha, por exemplo, sei lá, um escorpião. Não é isso? Então, esses dois casos, o do projeto de lei e o caso do Santander, mostraram um estado de confusão mental medonho. De fato, as pessoas que eram contra a exposição, até certo ponto, elas conseguiram o seu objetivo, mas que se tornou involuntariamente um objetivo de censura, quer dizer, fechar a exposição. Mas se você fechou a exposição e o crime saiu impune, você não conseguiu o que você queria. Você conseguiu uma outra coisa que você nem tinha pensado. Está entendendo? Tudo isso que eu estou dizendo para vocês nesta aula é óbvio e autoprobante, e eu não vi até agora ninguém entrando no mérito desta questão. Quer dizer, nós estamos a fim de censurar uma imoralidade ou de punir penalmente um crime? Por incrível que pareça, vamos dizer, a única coisa séria mesmo, perigosa, foi o crime que foi cometido. E esse está passando impune até o momento, porque ninguém o destacou, ninguém fez disso o centro da discussão. Está entendendo? Um tempo atrás, um grupo cristão processou o programa Porta dos Fundos por causa de uma paródia cínica que fizeram a respeito da religião. O programa foi absolvido pelo juiz. Por quê? Porque o crime de ultraje a culto, quando é assim, de você achincalhar uma religião, ele só existe quando existe uma vítima determinada. Não se trata de achincalhar a religião em geral, mas a religião de determinada pessoa.
Tá entendendo? Eu pego um indivíduo e o reduzo ao ridículo por causa da religião dele. Aí é crime. Agora, o segundo caso de ultraje a culto, que é o vilipêndio de objeto de culto, não implica que haja uma vítima determinada. Se você vilipendiou um objeto de culto da religião tal, tal, você ofendeu todos os membros dessa religião. E isso é crime também. E o terceiro caso, previsto na lei, é o de interrupção de um culto religioso. Como, por exemplo, as duas lésbicas que invadiram a igreja do pastor Feliciano e foram lá se beijar na frente, lá na frente. O pessoal diz, não, mas isso é uma imoralidade, tem que ser punido. O que foi punido não foi a imoralidade, foi a interrupção do culto. Se elas interrompessem, tá certo? Vamos supor, eu sou um católico, eu vou lá, interrompo o culto do pastor Marco Feliciano para fazer propaganda da minha igreja. Não tem nada de imoral nisso aí, mas é crime. Porque o crime está na interrupção do culto. Tá entendendo? Se as duas fossem lá vestidas de filha de Maria, tá entendendo? Interrompesse o culto, seria crime do mesmo jeito. Agora, na síntese confusa que as pessoas fazem na cabeça dela, está tudo misturado. Imoralidade, crime, censura. Mas o que é isso? São 200 milhões de habitantes no país e você não consegue ter uma discussão decente sobre o que quer que seja. Então, eu acho que esse é um problema muito maior do que a exposição do Santander e de que tudo que o deputado Jean Ui possa fazer durante a sua porca vida, tá entendendo? Eles não conseguem ter a gravidade de uma coisa destas. Porque isso aí é a garantia de que nenhum problema jamais será analisado racionalmente e muito menos resolvido de maneira decente. Os problemas vão se prolongar, e quando alguém resolver tomar uma providência, com certeza vai ser a providência errada. Um outro caso que acontece, vamos dizer, é o da famosa intervenção militar. Então, se você pegar uma das pessoas e dizer, olha, como é que é uma intervenção militar? Como é que se faz? Então, os militares simplesmente vão lá, prendem todo mundo e dizem, agora quem manda aqui somos nós. E eles fazem isso sem ter a menor ideia do que vão fazer no dia seguinte. Qual é o primeiro decreto que você vai assinar? O que você vai fazer com a política econômica? O que você vai fazer com as relações exteriores? O que você vai fazer com o controle da opinião interna? O que você vai fazer com os partidos políticos existentes? O que você vai fazer com os movimentos de protesto, etc, etc. Se você não tiver tudo isso planejado, não tem golpe militar, meu filho. Não tem intervenção militar. Então, até lembrei as pessoas, quando estava em discussão isso aí, falei, olha, a preparação da intervenção militar de 64 levou 2 anos. E não foi só militar que participou. Eles conseguiram o apoio de toda a mídia, de praticamente todo o parlamento, do Supremo Tribunal Federal e de toda a opinião pública, antes de intervir. Agora, vamos pensar assim, quantos jornais e canais de televisão hoje apoiariam uma intervenção militar? Nenhum. Quantos membros do parlamento apoiariam uma intervenção militar? O Bolsonaro. E mais ninguém. Então, quantos governadores de estado apoiariam? Porque naquela época mais de metade dos governadores estavam apoiando. Ninguém. A Igreja Católica foi fundamental no golpe de 64. Ela em massa apoiou a intervenção. E hoje ela apoiaria? Então, se falar em intervenção militar, é quase propor um suicídio. Segundo, no plano internacional, na época havia uma certa tendência aos golpes militares. Por quê? Porque as guerrilhas estavam crescendo velozmente no continente, e os Estados Unidos viam com bons olhos qualquer coisa que se fizesse contra elas. É esta mesma situação internacional hoje? Não. Você não teria apoio internacional nenhum. Você seria condenado na ONU, no Tribunal de Haia, no Parlamento Americano, no Parlamento Europeu, em tudo quanto é lugar. Então você estaria sozinho contra o mundo sem apoio interno e externo. Você só teria apoio do povão, da massa solta e disseminada, a massa totalmente desorganizada. Então, falando, ninguém analisou isso. Eu só vi gente falando contra e a favor. Eu digo, eu não estou falando nem contra nem a favor, eu estou tentando entender o que é.
e como se faz. Né? Agora, você quer fazer um negócio e você não quer saber como se faz. Então o que você é? Você é um louco, um palhaço. Tudo que você fala assim, é um flatus vocis, assim, um peido verbal, para falar a verdade. A tradução correta de flatus vocis é esse. É? A palavra flatus só senadores, deputados usam, eu não uso. Então, só pessoas importantes. Eu que sou o Zé Mané, eu digo as coisas com um nome mais popular, e mais exato. Então a pergunta é, meu filho, até quando nós vamos continuar essa loucura? Você só vê gente tomando posição a favor e contra coisas que elas não têm a menor ideia do que seja. E que não são capazes de perceber que não têm ideia. Não são capazes de fazer a análise das suas impressões. Você veja, Aristóteles já ensinava que a inteligência humana não opera diretamente sobre os dados dos sentidos, mas sobre aquilo que se depositou na memória. Aquilo que se depositou na memória é um conjunto de imagens composta de elementos heterogêneos. Esse conjunto provoca em você uma emoção. E você expressa essa emoção acreditando que está dizendo alguma coisa. Você não está dizendo nada. Vamos dizer, para você sair da síntese confusa e chegar a uma síntese distinta, você precisaria analisar os conteúdos guardados na sua memória. Analisar sua própria constelação de impressões. Para distinguir, em primeiro lugar, o que veio do fato e o que é uma reação meramente sua. Por exemplo, se eu fico com medo de algo, não quer dizer que esse algo seja necessariamente temível. Não é isso? Não, você sonha com um tigre atacando você, você fica com medo. Só que não tem tigre nenhum ali. Então você pode dizer, bom, o medo não veio do tigre, veio de mim mesmo. Não é isso? Se eu não sei distinguir o que vem de mim e o que vem dos fatos, eu estou em plena alucinação. Então, eu digo o seguinte, o Brasil só tem um problema, é esse. O resto é tudo decorrência desse. E se resolver isso, não vai resolver mais nenhum outro. Não vem me dizer que eu vou resolver o problema da segurança pública, vou resolver, né, a dívida nacional, vou defender, vou acabar com a corrupção. Você não vai acabar com nada, você não vai fazer nada. Por quê? O seu pensamento não tem poder de preensão sobre a realidade. Entendeu? Você está apenas expressando sentimentos e estados interiores seus, cuja relação com a realidade é para você o maior dos mistérios. Você não tem ideia do que está aqui e o que está lá. Vocês entendem por que ideias de tipo relativista ou cético se espalham com tanta facilidade? Por causa disso. São uma resposta a esse estado de coisas. Já que o sujeito não está entendendo coisa nenhuma mesmo, e ele tem esta sensação de insegurança, ele acaba concluindo que a verdade não existe. Mas o que não existe não é a verdade, é a sua inteligência que não existe. Você veja, se você pegar toda a psicologia contemporânea, você vai ver que tudo na inteligência humana se baseia, vamos dizer, num confronto que você faz entre as suas representações mentais e as alterações do estado de coisa externo. Não é isso? Por exemplo, você está casado com a dona fulaninha, tem amor para a dona fulaninha, um dia você chega lá, a dona fulaninha não está. Da onde que ela sumiu? Dos seus pensamentos? Não, sumiu da sua casa. Isso não é um dado da sua interioridade, é um dado do mundo real. Não é isso? Daí alguém te fala, ela fugiu com o vizinho. Também é um dado do mundo real. Tá certo? Então, tudo o que nós fazemos é esse jogo constante entre o estado interior e as modificações sucedidas no mundo externo. Isso quer dizer que algum conhecimento do mundo externo nós temos necessariamente, senão não conseguiríamos sequer pensar. Não é isso? Então, os argumentos céticos eles acabam se espalhando não pela força dos seus argumentos, mas porque eles dão um alívio ao indivíduo que está em dúvida total. E por que ele está em dúvida total? Porque ele simplesmente é vítima das suas próprias sínteses confusas. Ele vagamente sente que ele está enganado a respeito de tudo. Ele não confessa isso, mas sente isso. Tá certo? Bom, então, por hoje é só.
Daqui a pouco voltamos com as perguntas.